Estamos aqui novamente para continuar os estudos do livro Memória de um Suicida. Dando ensejo, eu sou Antônio Carlos. Eu sou Marco. Luzia. Sueli. Dando por início o capítulo 16 hoje. Isso. A cidade universitária. Capítulo 2, item 16. Conhecida também como Mansão da Esperança. Exatamente. Capítulo 3. Capítulo 3, perdoe. No capítulo anterior, a gente viu que já começa a ter uma separação dos amigos, pois o Mário Sobral e o Jerônimo já estão nos preparativos para reencarnar, enquanto que o Camilo Cândido Botelho, o João de Azevedo e o Belarmindo, eles continuam tendo oportunidades ainda de esclarecimentos e visitas a outros setores. E eles são meio que transportados através de uma oportunidade a uma grande cidade espiritual, conhecida como cidade universitária, não é isso? Isso. Nessa cidade serão desenvolvidos as prerrogativas divinas da moral, do mental, do espiritual, filosofia, da ética, da filosofia, ciência, pedagogia, onde os professores que ministram cada matéria, como se fossem cursos mesmo, são espíritos de alta competência, para irradiar todo o conhecimento para todos esses irmãos suicidas que estão em processo de regeneração. A cidade universitária, ela já tem outro aspecto, né? Ela tem um aspecto mais bonito do resto da colônia, já aparece muito mais cores, para a gente ver como Deus é misericordioso, né, Sueli? O aspecto é muito mais alegre. E eles começam a notar, porque como eles tiveram esse, digamos assim, que eles subiram, né, um degrau na questão da evolução, tiveram essa oportunidade, aí eles já, já o estado deles mesmo já faz com que eles consigam perceber essa nova cidade de uma outra forma. Eles começam a perceber, a sentir o cheiro das flores. Exatamente. Eles começam a perceber a energia. Então, para eles, assim, é muito diferente, é tudo muito bonito, muito, digamos assim, aos olhos espiritual, não material. Grandes avenidas, parques majestosos, né? Eles descrevem lagos rodeados de flores multicoloridas, fragrâncias delicadas, como a Sueli falou. E quem dirige a cidade universitária é o irmão Sóstenes, né? Que é o diretor da Cidade da Esperança, né? Então, aqui começa um estudo. Eles começam a estudar o lado da moral, da filosofia, da ciência, como Antônio Carlos falou agora, psicologia, pedagogia, cosmologia. Isso. E o Esperanto, né? E também ele fala também que eles vão estudar também um idioma, não é isso? Isso. Que é para eles terem a oportunidade também de se comunicarem com alguns espíritos, como o Camilo coloca, que às vezes não tem essa oportunidade pelo fato de ele não ter o conhecimento. Então eles darão uma língua, né, no caso. Essa língua nova que eles estudam não se trata assim, de mais um idioma, mas é como se fosse um código cósmico, onde os espíritos se comunicam com os encarnados, e os encarnados ainda não compreendem bem essa linguagem, porque só quando eles estiverem em espírito. Mas é a língua no cosmos todo falado, né? Por isso que todo é um entendimento, mas na realidade é a linguagem do amor. É verdade. E o Camilo
nessa cidade, o que chamou a atenção deles também, que eles encontram mulheres. Vocês puderam perceber que nos itens anteriores era difícil eles encontrar mulheres. E o Camilo se depara com muitas mulheres que cometeram o suicídio, que eram da sociedade brasileira, entendeu? De Portugal. Também de Portugal e do Brasil. Mulheres da alta sociedade que cometeram o suicídio, que elas se apresentam para eles, e isso chamou assim muita atenção dele. Isso. Né? Apesar do Brasil ainda ser um país recente, perto de Portugal, e o número de suicídios no Brasil feminino era muito maior que o de Portugal. Isso. E agora eles começam, ao chegar nessa grande cidade espiritual, eles têm novos instrutores. Então, eles acabam recebendo as orientações de pessoas novas, pessoas importantes, que têm laços familiares com o Teócrito, com os irmãos e instrutores anteriores. Então, eles começam a ver a gama, o leque de oportunidades que a partir de aí se abre para cada um deles se instruir, se informar e continuar se reequilibrando para terem novas chances de uma maneira mais revigorada, fortificada, para que não errem. E também eles são recebidos, não é, pelo diretor, e eles passam a conhecer vários professores, entre eles, como a Luzia falou, homens, mulheres, de alto grau de evolução moral. A maior parte deles já tiveram várias encarnações, e eles passaram assim, e essas encarnações foram trabalhadas em cima desse aprimoramento moral. E muitos deles, né, trabalharam na época de Cristo, tiveram várias encarnações, trabalharam na época de Constantino, na Idade Média, e então eles passaram, e tem um ou dois que eles foram contemporâneos de Cristo, que é aí que entra, né? Porque assim, depois que eles chegam na cidade universitária, como nós colocamos aqui, que aparecem essas línguas, essas disciplinas, chegam 200 espíritos mais ou menos, aonde o irmão Sóstenes, que ele é o diretor de lá, ele faz uma reunião para esses 200 alunos, entre homens e mulheres, e eles apresentam os 3 mestres, né? Que são os 3 mestres. O primeiro, que é o Epaminondas de Figo, um dos professores, ele vem desde o Antigo Egito, como a Sueli falou ainda agora, né? E ele foi discípulo de Simão Pedro. Exatamente. Né? Ele reencarna na Espanha, ele sofreu perseguição na Inquisição, levou a mensagem de Jesus, de amor e esperança aos sofredores. Ele se apresenta ao Epaminondas de Figo como ancião, assim já ele bem, um senhor já bem de idade, o Epaminondas de Figo. O outro professor é o Souria Omar, é um antigo mestre de iniciação Alexandria. Ele é o filósofo da Grécia, é o outro professor. Logo após do advento de Sócrates, entendeu? Ele ensinava nessa época a juventude, ele teve uma reencarnação também na época de Jesus. Ele tornou-se cristão, por isso ele foi também perseguido e torturado. E o terceiro é o Aníbal, né? O Aníbal é o terceiro professor, ele é o mais jovem. Então, o Aníbal, ele foi uma das crianças que caminhou com Jesus naquela época,
Então, o Aníbal ele já cresceu ao lado de Jesus. Então, todas as encarnações dele praticamente foi ao lado de Jesus. E o Aníbal, ele foi convidado pessoalmente por Jesus para trabalhar na cidade universitária, para trabalhar no Hospital Maria de Nazaré, ao lado de Jesus. Então, essas palavras de Jesus, eu queria ler no livro para vocês, quando ele faz o convite para o Aníbal, que ele diz assim, né? Jesus fala: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe, socorre com os meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes são desfalecidos sobre as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Por isso que Jesus, ele entrega o Vale dos Suicidas para a mãe dele, porque esse amor maternal, esse amor caridoso, que faz com que os suicidas, eles começam a ter, né, esse sentimento materno e começam a rever o que eles fizeram. Então, voltando, o Aníbal é o terceiro professor, que é o mais jovem dos três, que foi convidado por Jesus. Isso. Aí ele fala para eles, não é? Que eles receberam bastante orientação, muita orientação, e dentro dessas orientações ele falou, o Aníbal fala para eles que será disciplina onde será ensinada o ensinar a amar, servir, dominar as paixões, opondo sobre todas as forças do conhecimento. Então, eles terão um estudo de muito tempo em cima desses ensinamentos. Então, o Aníbal vai repassar para eles, mas em cima desses ensinamentos, dentro do que foi de Cristo, realmente. Eles vão ter que como ele coloca para eles, tem um capítulo, tem um pedaço que fala em que eles ainda são dominados ainda pelas paixões da terra, e que eles vão ter que vencer isso. Eles não vão ter mais que ficar pensando na família por enquanto, eles vão ter que ter a disciplina. Então será essa disciplina, né? A moral, a principal será dentro da moralidade, onde eles terão que ter eles têm essa oportunidade de conseguir deixar mais esse lado ainda animalesco deles. Então eu acredito que dentro dessa universidade agora eles terão essa oportunidade de abandonar totalmente e se reerguer, esquecer, não é? Porque eles ainda eles sentem medo, eles ainda sentem o medo, a angústia, aquela aflição ainda. E o Aníbal coloca para eles, né, que será dentro desses ensinamentos agora. Porque todo o estudo que eles tiverem com os três, né, vai ser um estudo pelo lado oral, mas também quando eles estiverem dando esse estudo, os três professores, ao mesmo tempo vai ser colocado no professor, né, aqui na mente do professor, tipo um aparelho, e que embaixo vai ficar um aparelho, lembrando aqui na Terra, um retroprojetor, e no momento que o professor vai falando da mente dele, vai saindo as imagens que o retroprojetor joga e os alunos vão ficar olhando.
a evolução que é, né, essas aulas que eles vão receber pelo lado da moralidade. Então, eles vão receber o lado oral, mas também o lado visual. Né? Assim, Marquinhos? Perfeito. E agora eles têm uma consciência mais tranquila para esse aprendizado, pois onde eles estavam anteriormente, toda aquela recordação, aquela dor, aquele sofrimento não os deixavam assim tão livres, né, Sueli? E a partir de agora eles começam a ter grandes oportunidades de se aprimorar ainda mais. Isso, dentro da filosofia moral. Porque assim, eles, se a gente for olhar hoje dentro da doutrina espírita, o nosso destino, o nosso caminho está nas nossas mãos. Então, esse lado moral, quando eles ensinam isso, né, isso tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio, deles terem cometido o suicídio. Então, quando os 3 professores começam a passar essas aulas para eles, eles vão entender que a vontade deles, o livre-arbítrio deles, em ter um caminho de luz e de paz e de felicidade, depende exclusivamente deles. Então, é um novo caminho que vai começar. É um novo ciclo que se inicia para eles. São ensinamentos novos, são ensinamentos onde eles vão começar a refletir, eles vão começar a meditar, e isso vai mexer com o inconsciente deles, porque são coisas que estão gravadas ali e vai trazer, e vem agora à tona de outras reencarnações. Então é muito importante todo esse estudo que eles vão ter na cidade universitária. Já está dizendo tudo, cidade universitária, né, Sueli? Né, Marquinhos? Né, doutor? Esse conhecimento vai atribuí-los determinados graus de frequência, que vai aumentar a frequência dele, a percepção espiritual, o próprio espírito. Esse vai ter um autoconhecimento mais profundo, por causa do nível de evolução que se dá nessas aulas. São níveis de alta frequência, com grande vibração moral, espiritual, filosófica, cósmica, e eles passam a perceber esse contexto todinho que está infuso em cada um de nós. O problema todo, nós temos todo esse legado, o problema todo é que está camuflado, não despertou ainda. Nós aqui, encarnados, temos todo esse conhecimento, porém está camuflado. Tanto é não despertou. As primeiras aulas é a filosofia moral, né? Já está dizendo, né, doutor? E além dos professores, eles começam a ser também amparados, instruídos, né, pelas damas de vigilância, que auxiliam eles, dando oportunidades para que eles reajam, busquem, aproveitem essas oportunidades. Eles são acompanhados no decorrer dessa cidade universitária por essas damas, que são a Dora e Maria, a Rita de Cássia, que vão acompanhando o Camilo, o Belarmino e o João de Azevedo. Porque há uma mudança, né? Eles começam a sentir essa mudança, porque eles ainda têm aquele vício antigo, porque eles estão iniciando, né? Então eles ainda têm aquele vício de se ficar disperso, e não pode mais. Agora é um estudo prestar mesmo, atenção. Elas intuem eles. E aí elas ficam naquela observação, chamando a atenção deles, então, né? que eles falam, né? Ele lembra, o Camilo lembra, elas fazem ele relembrar o tempo que ele entrou na escola, que ele começa a se sentir um menino, como se estivesse sendo no banco da escola. Na escola e sendo, né, orientado pela professora. Então ele se sentiu assim, porque como ele está iniciando, realmente é como se ele estivesse sentando pela primeira vez no banco de escola, né, de uma universidade, e tivesse que sendo orientado para que não se disperse nada, como o Aníbal fala para ele.
Vocês não podem perder tempo com nada, é sentar e ter disciplina. Ela sempre dando uma injeção de ânimo neles para que eles aproveitem o máximo as instruções, as orientações dos das aulas, né? Porque tanto é que as aulas, como eu falei ainda agora, elas são ilustradas pelo pensamento de Aníbal, para dar também para eles mais suporte, iniciativa, vontade. Então, ao mesmo tempo que ele fala, está saindo da mente dele a ilustração do que ele fala, vai para o retroprojetor e eles estão vendo. E isso dá para eles assim muito mais vontade de estar ali. E elas duas, porque essas damas de vigilância, elas ficam com vários grupos. Então, eles três ficaram com elas duas. E elas estão ali auxiliando eles em tudo, para que eles não se dispersem em nada. Uma coisa legal também que se pode verificar que dependendo do grau evolutivo até desses instrutores, por exemplo, o irmão Teócrito, a evolução dele era tão grande que, como eram reunidos nessa sala as pessoas de diversos lugares do planeta, digamos assim, para se amparar, se reequilibrar, a pessoa que era portuguesa, ela compreendia o irmão Teócrito na linguagem dela. O brasileiro, ele compreendia o irmão Teócrito na linguagem dele. O estrangeiro, assim por diante. Ou seja, ele, através da sua evolução, ele conseguia passar informação no entendimento daquele indivíduo, na linguagem que ele mais se assemelha, na linguagem que ele compreendia. Então a sensação deles é sempre assim de grande alegria e de grande compreensão, devido a eles serem sempre bem acalentados pelos instrutores. Isso, eles começaram a sentir, como ele fala, né, que Camilo fala que eles começavam a sentir uma diferença já, que eram as ondas magnéticas do ambiente onde eles estavam da sala. Então Camilo, ele começa a sentir-se diferente, muito diferente. E ele diz que dentro o ambiente, o local, é tudo muito, muito energizado. Que ele sai daquela esfera, né, de dentro do hospital, onde era uma coisa mais pesada, e eles passam para dentro dessa cidade. Então, para eles, assim, era tudo mais, digamos assim, uma modernidade muito grande, que a gente não tem ideia, né? Quando Aníbal se senta numa cadeira, né, onde é ligado, e eles fazem até uma comparação quando ele ouve aquele outro Penalva, não foi? Que houve que eles fizeram uma retrospectiva com ele da vida passada dele, e eles viram aquele aparelho lá, só que esse aparelho era muito mais sofisticado. Então eles ficaram assim, Camilo ficou agradecido, né, por essa oportunidade que, como suicida, como ele coloca que eles estão tendo essa oportunidade, não é porque ele foi suicida que ele não possa hoje estudar. Claro que ele vai retornar novamente à Terra, mas agora eles vão ter esse estudo, eles vão ter uma oportunidade muito grande de não fraquejar novamente por conta dessa oportunidade. Não é porque eles foram suicidas, eles passaram pelo vale, passaram pelo hospital, foram retirados, né? E Maria de Nazaré está sendo, eles estão tendo esse amparo, tanto que dentro dessa cidade tem as mulheres também, porque tem esse instinto maternal de amparar, tem os homens também, mas também tem elas. Então não é porque ele porque é suicida que não se tem essa oportunidade, né? Que não vai ter esse acolhimento, esse carinho, né? Todo, né? Então Deus Deus é misericordioso, né? Ele não pune, mas sim dá uma nova oportunidade. Ele é justo, né?
que ocorre é que houve uma mudança de vibração de consciência. Houve uma transcendência na consciência da cidade universitária. Eles passaram para um nível elevado de consciência. Essas dimensões que estão tão citadas são dimensões de consciência. Então, os espíritos mais elevados têm uma consciência mais ampliada. Então, a tecnologia usada também deles é muito mais ampliada. E isso é ad infinito, porque a evolução é infinita. Então, nós ainda estamos em nível de umbral. Estão no nível de tratamento de suicídio. Os suicídios ainda ficam no umbral. São levados para as cidades, e nas cidades cidades universitárias, né, nesses departamentos todos que são estudados, agora estão num departamento de alta vibração, de alta frequência vibratória de consciência. Então, os espíritos que lá estão, os professores, os auxiliares, os ajudantes, os dirigentes, são espíritos muito... Vamos ficar por aqui. Semana que vem nós teremos mais um capítulo, que é o 17, Vinde a Mim. Exatamente. Dê um like. Curta o nosso canal. Luzia, compartilhe. Sueli. Para a semana. grande Estaremos abraço. aqui novamente. Um grande abraço. Nos acompanhe no YouTube, Centro Espírita Luz de Ismael.